Eles lutaram. Eles morreram. A história os esqueceu, até agora. Você acha que conhece a Batalha de Bunker Hill? Pense de novo. Há 250 anos daquele dia que incendiou a Revolução Americana, vamos desenterrar segredos e revelar 5 heróis extraordinários cujas histórias foram perigosamente negligenciadas. O que você está prestes a ouvir pode mudar sua visão sobre como a história é contada. A verdade por trás da bravura tem nomes e sobrenomes que você precisa conhecer. Imagine a cena, junho de 1775. A América é um barril de pólvora. Em Boston, sob o cerco dos rebeldes, o Império Britânico, a maior superpotência militar do planeta, decide dar uma lição sangrenta. Seu alvo? Uma colina improvisadamente fortificada, Breeze Hill, defendida por uma milícia de fazendeiros, artesãos e civis, muitos dos quais nunca tinham ouvido um tiro em combate. As chances eram brutais. A derrota, quase certa. Mas algo inacreditável aconteceu. No meio daquela fúria, um nome ecoa com uma força singular: Salem-Por. Este não era um homem comum para os padrões da época. Afro-americano, Salem comprou sua própria liberdade em Andover, Massachusetts, por 27 libras, uma pequena fortuna para um homem escravizado, 6 anos antes da batalha. Ele não lutava apenas por uma nação, lutava pelo direito fundamental de ser livre em uma terra que ainda acorrentava seu povo. E como ele lutou? Testemunhas oculares, homens que arriscavam suas vidas ao lado dele, descreveram sua atuação em Bunker Hill como nada menos que espetacular. Alega-se que ele disparou o tiro fatal contra o tenente-coronel James Abercrombie, um golpe devastador no comando britânico. Mas o mais extraordinário é o que aconteceu depois. 14 oficiais brancos, seus superiores, sentiram-se tão compelidos pela sua conduta de um oficial experiente e excelente soldado que redigiram uma petição formal ao Congresso Continental. Eles declararam que Salem-Por se comportou como um bravo e galante soldado. Pense na coragem desses oficiais também, desafiando as normas sociais para reconhecer um homem negro em uma era de racismo institucionalizado. Este documento, um testemunho raro e poderoso, quase se perdeu na história. Quase. E Salem-Por não estava sozinho em sua bravura. Outro nome afro-americano brilha intensamente nas crônicas de Bunker Hill: Peter Salem. Nascido escravizado em Framingham, Massachusetts, Peter foi libertado por seu proprietário para que pudesse se alistar na milícia. Em Bunker Hill, ele se tornou uma lenda. Muitos historiadores e relatos da época acreditam a Peter Salem o tiro que derrubou o Major John Pitcairn dos Fuzileiros Navais Reais. Pitcairn era uma figura odiada por muitos colonos, especialmente após seu papel nos confrontos de Lexington e Concord, que deram início à guerra. Disse que, quando Pitcairn liderava o avanço britânico, bradando "a vitória é nossa", o tiro preciso de Peter Salem o silenciou para sempre. Um único disparo de um homem buscando sua própria liberdade, que pode ter mudado o curso moral daquele engajamento. Agora, prepare-se para uma história de sacrifício que desafia a lógica do poder. O Dr. Joseph Warren. Um médico brilhante, um orador carismático, presidente do Congresso Provincial de Massachusetts e recém-comissionado major-general. Ele era, sem dúvida, um dos homens mais importantes e influentes da colônia. No dia da batalha, seus colegas insistiram para que ele ficasse na retaguarda, em segurança. Mas Warren, movido por uma paixão ardente pela causa, recusou. Ele afirmou: "Onde o perigo é maior, lá deve ser o meu lugar." Deixando de lado sua patente, ele pegou um mosquete e lutou nas trincheiras como um soldado comum, lado a lado com os homens que tanto admirava. Sua presença eletrizou os defensores. Infelizmente, durante a terceira e última investida britânica, Joseph Warren foi atingido na cabeça e morreu instantaneamente. Ele deu tudo, sua carreira promissora, sua vida, por um ideal. Seu martírio se tornou um grito de guerra para os revolucionários. Da colônia de New Hampshire veio um homem que parecia talhado para a guerra, Major Andrew McClary. Dono de uma taverna, alto, forte, com uma voz que, segundo diziam, podia ser ouvida acima do rugido dos canhões. McClary era a personificação da liderança no campo de batalha, destemido, inspirador, sempre na linha de frente.
Durante os terríveis assaltos britânicos, ele e seus homens de New Hampshire seguraram a linha com uma tenacidade incrível. Quando a munição acabou e a ordem de retirada foi dada, McClary foi um dos últimos a deixar o reduto, garantindo que o maior número possível de seus homens escapasse. Mas sua história não termina aí. Já em segurança aparente no istmo de Charleston, ele decidiu, contra os apelos de seus companheiros, retornar brevemente à colina para localizar alguns homens desaparecidos ou, como alguns dizem, para observar o inimigo. Foi nesse momento que uma bala de canhão, disparada de um navio de guerra britânico no rio Charles, o atingiu e o matou. Sua morte foi sentida profundamente, um exemplo de bravura até o último suspiro. Nosso quinto herói não é um único homem, mas a alma coletiva de milhares, o soldado colonial anônimo. Imagine ser um fazendeiro que trocou o arado pelo mosquete, um ferreiro cujas mãos moldavam ferraduras e agora carregavam uma arma pela primeira vez. Eles enfrentaram a infantaria britânica, soldados profissionais, disciplinados, endurecidos em batalhas por todo o globo. Os colonos tinham pouca munição, quase nenhuma baioneta, e a famosa ordem, não atirem até ver o branco dos olhos deles. Não era apenas uma frase de efeito, era uma tática desesperada de conservação. Eles viram seus amigos e vizinhos caírem, sentiram o medo, mas se mantiveram firmes por horas sob fogo intenso. 3 vezes os britânicos atacaram, e 3 vezes foram repelidos com perdas devastadoras, antes que a falta de pólvora finalmente forçasse a retirada americana. A coragem desses homens comuns, defendendo suas casas, suas famílias e um futuro incerto, é o verdadeiro milagre de Bunker Hill. Os britânicos tomaram a colina, sim. Mas a que custo? Mais de 1000 baixas, quase metade de suas forças de assalto. Um general britânico teria dito, mais algumas vitórias como esta e não teremos mais exército. Bunker Hill provou ao mundo e, mais importante, aos próprios americanos, que eles podiam enfrentar o exército mais poderoso da Terra e infligir danos terríveis. Acendeu uma chama de esperança e determinação que arderia por toda a guerra. E essa chama foi alimentada pelo sacrifício de homens como Salem Poor, Peter Salem, Joseph Warren, Andrew McClary e os milhares de rostos anônimos que se recusaram a ceder. Estas não são apenas histórias de um passado distante. São testemunhos do poder do espírito humano, da coragem diante da adversidade e da importância de cada indivíduo na construção da história. Se a história desses 5 heróis de Bunker Hill tocou você, se você acredita que mais pessoas precisam conhecer a verdadeira profundidade daquele dia, então deixe seu like neste vídeo. Compartilhe em suas redes sociais, com seus amigos, sua família, em grupos de história. Cada compartilhamento é uma nova chance de um herói esquecido ser lembrado. E comente abaixo. Qual desses heróis mais te inspirou? Você conhece outros heróis de Bunker Hill ou de outros momentos da história que merecem um vídeo aqui no canal? Sua sugestão pode ser nosso próximo episódio. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de resgate histórico, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma das incríveis histórias que ainda vamos desvendar. Porque a história é feita por todos nós, e lembrar é resistir ao esquecimento. Juntos, somos os guardiões da memória.